Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e ficção científica chamado Mad Max. Alerta de spoilers a seguir. O filme é ambientado em um mundo distópico que ainda está cambaleando por causa de consequências de uma guerra nuclear. Devido aos altos níveis de radiação, a atmosfera tornou-se venenosa e a terra tornou-se imprópria para a agricultura. As fontes de água também se esgotaram e há uma grave falta de outros bens essenciais como alimentos e combustível. Por causa de tudo isso, a população humana restante enlouqueceu e eles lutam constantemente uns contra os outros pela sobrevivência. Embora o mundo tenha se tornado deserto em sua maior parte, a lenda diz que existe uma cidade chamada Lugar Verde, que tem água, verduras e alimentos em abundância para qualquer pessoa sobreviver. Em seguida, é mostrada uma cidade chamada Citadela, que é um sistema de cavernas que fica em cima de um penhasco. A Citadela tem uma grande comunidade de sobreviventes que estão deformados e parecem meio mortos devido à radiação e à falta de comida e água. A Citadela é liderada por um homem velho que se parece um monstro, Immortan Joe. Ele usa uma máscara facial com tubos de ar para respirar. Ele também é a única pessoa em toda a cidade a ter esposas, e ele tem 5. A radiação matou quase todas as mulheres férteis e bonitas, então ter 5 esposas é um luxo que só as pessoas mais ricas podem pagar. Joey comercializa água, alimentos, leite, combustível e armamentos com outros clãs. Ele tomou o controle da única fonte de água encontrada em Westland, que deu o nome de Aquacola, como se fosse algo que ele mesmo inventou. Não apenas água, mas ele também comercializa o leite materno. Joey contratou uma equipe de mulheres para que ele pudesse retirar o leite materno delas e comercializá-lo com outros clãs. Seus conhecidos mais próximos são o clã Gastown, que são ricos em combustíveis, e o clã Bullet Farm, que tem uma grande coleção de armas. Enquanto isso, Joey se dirige à multidão de um penhasco e afirma que ele é o seu redentor. Ele é também o líder dos Garotos de Guerra, um bando de pacientes com câncer que estão dispostos a morrer por ele. Joey menciona que a Citadela se erguerá das cinzas e se tornará um clã próspero. Ao dizer isto, ele libera um pouco de água, mas apenas por alguns segundos. Depois que Joey fecha o abastecimento de água, o povo enlouquece e luta por ela. Joey adverte a multidão para não se viciar com a água, para que eles não sintam tanto a sua ausência. Joey então envia a sua tenente imperatriz Furiosa, que tem um braço protético, para coletar os combustíveis e as balas. Pouco depois, ela sai em uma plataforma de guerra, enquanto vários garotos de guerra a acompanham em veículos menores. Mais tarde no caminho, Furiosa desvia da sua plataforma e começa a ir para o leste. Seus garotos de guerra estão confusos com a súbita mudança de planos, mas como são leais a ela, eles não dizem nada. Em outro lugar, Joey descobre a mudança de direção de Furiosa e imediatamente se dirige aos seus aposentos, onde trancou suas esposas. Quando ele chega lá, ele fica atônito ao descobrir que todas elas fugiram. Uma mensagem na parede diz que seus filhos não serão senhores de guerra, implicando que eles fugiram. Então ficamos sabendo que Furiosa traiu seu mestre e está fugindo do clã com as mulheres. Na cena seguinte, somos apresentados ao protagonista Max, um guerreiro de estrada que está em busca de um clã justo. Ele é constantemente incomodado pelas visões dos mortos que ele não conseguiu proteger da guerra. Enquanto ele olha em volta do lugar deserto, os meninos da guerra aparecem do nada, levando Max a sair do carro. Entretanto, ele não vai muito longe, pois os meninos da guerra destroem o seu veículo e o amarram. Então, eles o arrastam para a Citadela. Dentro da caverna, os garotos de guerra cortam o cabelo e a barba dele. Eles também fazem tatuagens nas suas costas, sendo uma escrita como doador universal, ou negativo, pois pretendem usá-lo como um banco de sangue. Mas quando eles tentam marcar Max com um ferro em brasa com a forma de um crânio, ele consegue se libertar e escapar. Ele luta com vários necrófagos ao longo do caminho, mas logo em seguida ele começa a ter visões dos mortos. Isto o distrai momentaneamente, permitindo que os garotos de guerra o capturem novamente. Na cena seguinte, Joey ordena que seus garotos de guerra vão atrás de Furiosa. Enquanto todos se preparam para a guerra, um garoto de guerra quase moribundo chamado Nux leva Max junto com ele, pois ele precisa desesperadamente de sangue. Ele acorrenta Max ao seu veículo e transfere o seu sangue de modo que ele receba a energia necessária para a batalha. Em seguida, toda a gangue se afasta e podemos até ver um guitarrista tocando para que ninguém se aborreça. Enquanto isso, a plataforma de guerra de Furiosa é atacada por outra tribo necrófago, os Buzzards. Ela consegue derrotá-los, mas logo percebe a grande multidão de soldados enviados por Joey. Assustada, ela entra numa enorme tempestade de areia, na esperança de perder os seus perseguidores.
O plano funciona parcialmente. Todos os servos de Joey param, exceto Nux. Ele está decidido a agradar o seu mestre, então ele derrama combustível em seu carro e tenta empurrá-lo com a plataforma de guerra de Furiosa. Seu plano é sacrificar a sua vida e tornar-se um mártir, ao mesmo tempo em que mata Furiosa. No entanto, devido às tempestades de areia, ele perde o controle do carro e o bate nas proximidades. Depois de um tempo, Max se levanta da areia e percebe que está acorrentado a Nux, que ainda está inconsciente. Ao caminhar um pouco mais adiante, ele encontra o equipamento de Furiosa, onde as 5 garotas estão se limpando. Aqui ficamos sabendo que uma das garotas, Esplêndida, está grávida de 9 meses do filho de Joey. Max pede às meninas para cortar a sua corrente, que o amarra a Nux, mas elas não fazem isso. Nesse momento, Furiosa percebe que os homens de Joey se aproximam à distância. Ela se prepara para partir com as meninas, mas Max exige ser libertada primeiro. Com isso, os dois entram em uma briga e Max acaba dominando Furiosa e até consegue cortar a sua corrente. Então ele entra na plataforma de guerra e se afasta, deixando todos para trás. Enquanto as garotas pensam que estão condenadas, a plataforma para por perto. Acontece que Furiosa tinha instalado um interruptor de matar na plataforma, que só ela sabe como reiniciar. Por causa disso, Max relutantemente deixa todas as garotas entrarem. Ele também promete levá-las a um lugar chamado Lugar Verde, que é supostamente um porto seguro para as pessoas. Mais tarde, Furiosa conduz a plataforma até um canyon governado por bandidos motoqueiros, chamados Rocky Riders. Ela já havia feito um acordo com eles. Eles passarão pela área em troca de 3.000 galões de combustível. Quando Furiosa sai da plataforma para negociar, os Rocky Riders avistam a grande multidão de tropas de Joey chegando. Isto viola o acordo, já que Furiosa mencionou que apenas poucas pessoas passariam por ali, não uma cidade inteira. Os motoqueiros estão furiosos, mas antes que possam tomar qualquer atitude, Furiosa entra na plataforma e se afasta. No entanto, os motoqueiros não vão deixá-la escapar tão facilmente, então eles começam a seguir a plataforma. Com isso, segue uma perseguição intensa, mas mais uma vez, os heróis conseguem matar os bandidos um a um. A esta altura, os garotos de guerra já fecharam também na plataforma. Enquanto Joey tenta atirar na plataforma, Esplêndida abre a porta e se torna um escudo para todos. Ela está certa de que Joey não fará mal ao bebê deles. Surpreendentemente, ele se retrai, pois o mais importante é dar à luz ao seu sucessor. Nux tenta consolá-lo de que eles terão as meninas de volta, mas isso só irrita Joey e ele deixa Nux para trás. Enquanto Esplêndida tenta subir de volta para dentro da plataforma, ela escorrega e cai. Joey tenta salvá-la, mas só acaba atropelando-a. Quando ele para, ele encontra o corpo sem vida de Esplêndida e grita de desespero. Na cena seguinte, Nux, que está desapontado com Joey, consegue entrar na plataforma. Lá ele muda de lado e promete ajudar as garotas a escapar. No início, elas estão céticas quanto aos seus motivos, mas quando Nux menciona que não lhe restam muitos dias, elas o acolhem. Enquanto viajam pela noite, o equipamento de repente fica preso na lama. Para piorar a situação, a quadrilha do Bullet Farmer começa a se aproximar deles. Acontece que Joey enviou a gangue em troca de uma grande quantidade de água, e com todas as esperanças agora parecendo estar perdidas, Nux tem uma ideia. Ele diz a Max para amarrar uma corda em torno de uma árvore para que o equipamento possa usá-la como alavanca. Surpreendentemente, o plano funciona e o grupo sai de lá antes que os inimigos cheguem. Na manhã seguinte, Max acorda na plataforma, assombrado pelas visões dos mortos. Furiosa pede que ele descanse um pouco. Depois lhe explica sobre o lugar verde onde ela nasceu e foi raptada em sua infância, como ela quer a redenção e as esposas de Joey querem esperança para suas vidas, e então todas decidiram fugir de Citadela. Depois de um tempo, elas chegam a um lugar no deserto com uma torre, onde uma mulher valquíria grita por ajuda. Embora Max pense que é uma armadilha, Furiosa sai da plataforma e grita o nome da sua mãe e o nome do seu clã, Sementes. Logo, Valkyria desce a torre e é acompanhada por várias outras mulheres idosas em bicicletas. Todas elas estão passando por um momento de alegria, pois estão se reunindo depois de décadas. Depois disso, Furiosa pede orientações para ir ao Lugar Verde, mas para o seu horror, as mulheres revelam que o lugar se tornou desolado e não é mais adequado para se viver. Elas explicam que o pântano lamacento pelo qual passaram era o Lugar Verde, mas que agora ele é venenoso e infértil. Elas também revelam que as demais mães do seu clã já morreram há muito tempo. Ouvindo tudo isso, Furiosa cai de joelhos e se desfaz em desespero. Mais tarde naquela noite, Furiosa diz a Max que as sementes as ajudarão a atravessar as salinas para encontrar um novo lar. O único problema é que eles têm que deixar o equipamento e andar de bicicleta por cerca de 160 dias para chegar lá.
Como esperado, Max despreza a ideia e diz a Furiosa que ele não vai se juntar a elas. Na manhã seguinte, Max tem uma visão terrível da sua filha morta, e quando ele acorda, todos já se foram. Max percebe que não pode cometer novamente os mesmos erros, o que levou à morte da sua filha, então ele dirige rapidamente até os motoqueiros. Ele os detém e lhes pede para voltarem para a Citadela, que tem abundantes colheitas de água e alimentos. Além disso, o lugar agora está desprotegido, desde que Joey e os garotos de guerra estão em busca das mulheres. Furiosa pensa muito sobre o assunto, mas depois de perceber que Max está correto, ela concorda. Logo, o grupo monta na plataforma, acompanhado pelas sementes em suas bicicletas. Joey vê a plataforma indo em direção ao Canyon e percebe que eles estão voltando para a Citadela, já que ela está desprotegida. Preocupado, ele imediatamente diz aos seus homens para perseguirem a plataforma. Depois de um pouco de perseguição em alta velocidade, os garotos de guerra finalmente alcançam a plataforma de Furiosa e uma guerra brutal acontece. Vários homens de Joey são mortos. Furiosa também é ferida, quando um garoto de guerra salta sobre ela com uma adaga. Com a guerra ficando brutal a cada minuto, Furiosa e o seu grupo de alguma forma conseguem se impor. Com a ajuda de Nux, ela consegue chegar à plataforma de Joey. Os dois então começam a se mover no veículo em movimento, mas Furiosa eventualmente termina a luta, quando ela prende a máscara de Joey nas rodas, tirando o seu rosto e matando-o instantaneamente. Apesar do líder ser morto, os garotos de guerra ainda estão lutando com todas as suas forças. Nesse momento, Nux, que está dirigindo um grande navio-tanque de combustível, pensa em outro plano. Toda a sua vida ele foi mal apreciado e agredido, então ele quer participar de uma boa causa. Em resumo, ele quer ajudar as meninas inocentes a escaparem da tirania dos garotos de guerra. Então ele balança violentamente seu veículo e bate contra uma rocha. Ocorre uma grande explosão, que finalmente mata todos os meninos de guerra. Infelizmente, Nux também perde a sua vida, mas foi uma decisão que ele havia tomado há muito tempo. Em outro lugar, no caminho para a Citadela, Furiosa fica gravemente fraca e despenca. Quando as outras meninas começam a entrar em pânico, Max entra em pânico também. Ele faz um pequeno corte sobre os pulmões de Furiosa para ajudá-la a respirar. Quando o plano não funciona, ele dá a ela uma transfusão do seu próprio sangue. Por sorte, o procedimento funciona e Furiosa acorda lentamente. Logo, o grupo chega à Citadela, onde Max revela ao povo o cadáver sem boca de Joey, deixando todos empolgados. O povo de Citadela arrancou o cadáver de Joey, pois estão felizes porque as regras tirânicas dele finalmente chegaram ao fim. Então eles começam a gritar para deixarem as esposas de Joey dentro da caverna, pois elas são as verdadeiras governantes agora. Com o apoio público contra eles, os garotos de guerra de Joey relutantemente obedecem e fazem das senhoras as suas governantes. Enquanto Furiosa e seu grupo prestam atenção na multidão, ela percebe Max silenciosamente deixando o lugar. Como agora sua promessa foi cumprida, ele se aventurará por novas terras, onde outras pessoas estão precisando da sua ajuda. O filme termina quando um suprimento ilimitado de água é liberado da caverna, deixando todos em um estado de frenesi. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.